bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Eu não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo. Mas como a gente tinha combinado lá na sala, eu vou fazer aqui, tá, um videozinho rápido, explicando aqui por cima nos slides a correção daquela atividade que eu deixei em sala, que é a atividade de segunda-feira, tá? Que é a atividade de revisão de expressões numéricas com números inteiros e plano cartesiano, beleza? Então vamos lá que tem muita questão para corrigir. Primeiro de tudo, questão 1, item A, né? Ou letra A, como vocês falam costumeiramente. Olha só o que é que acontece. Olha só o que é que acontece. Vou colocar aqui uma canetinha, colocar lilás, que é uma coisinha bonita. Eu preciso, para fazer essa expressão numérica aqui, resolver na ordem correta, como a gente já viu. Primeira coisa que a gente vai olhar, parênteses, depois colchetes, por último chaves. Então, por exemplo, se eu olhar aqui nos parênteses, dentro dos parênteses, eu não tenho nenhuma operação, beleza? E aí, o que é que vai acontecer? Como eu não tenho nenhuma operação dentro dos parênteses, eu vou olhar do lado de fora. E aí eu tenho, ó, uma operação de soma e uma operação de multiplicação, beleza? Daí, ó, como eu tenho uma soma, ou uma adição, ou uma continha de mais e uma multiplicação, lembra que quando a gente vai para as operações, tem três tipos de operações, né? A gente pode ter potenciação, a gente pode ter multiplicação e divisão e a gente pode ter soma e subtração. Multiplicação e divisão, beleza? Acho que vocês vão saber o que é pelo nome. Soma é a continha de mais, subtração é a continha de menos, ou continha de mais e menos. O que é que acontece? Percebam que você vai olhar dentro dos parênteses. Se tiver operação dentro dos parênteses, você vai primeiro a potência, depois multiplicação e divisão, por último mais e menos. Vai para fora dos parênteses, ou seja, os colchetes, potenciação, multiplicação e divisão, mais e menos, e assim por diante, tá? Então aqui nesse caso eu vou ter que responder primeiro essa multiplicação para depois resolver a soma, tá? E aí, ó, se vocês repararem, eu fiz o seguinte, ó, eu peguei e multipliquei esses dois caras aqui, ó, menos 4 vezes menos 4, que dá mais 16. Menos por menos, sinais iguais não brigam, dá mais, como diria Isabela, e 4 vezes 4, 16. Então, temos aqui. Daí o que é que acontece, ó? Lembra uma coisa, esse mais fora dos parênteses é uma operação de mais, uma operação de soma, uma operação de adição, ou seja, eu vou só juntar as quantidades. No caso, eu vou juntar esse mais 2 com esse mais 16. E aí, como a gente já viu em sala, é como se eu tivesse R$2 e ganhasse mais 16. No caso, eu vou para 18, beleza? Lembra que, pessoal, tem um pequeno problema que a gente tem que resolver aqui, que é em relação àquela dúvida frequente. Ah, professor, como é que eu vou saber quando é mais e quando é menos? Quando é que eu vou juntar e quando é que eu vou subtrair? Você tem que reparar, ó, que tem um sinal aqui junto junto dos números, tanto aqui junto do 2 quanto aqui junto do 16, tá? E aí como é que você pode pensar? Esse sinal que está aqui no meio, você pode fazer a relação do sinal dele com o mais 16, do mesmo jeito como a gente faz com menos. E aí, ó, mais 2 da mesma forma, mais por mais, sinais iguais não brigam, então dá mais, no caso mais 16. Inclusive, eu vou trabalhar essa abordagem com vocês em sala de aula da troca dos sinais também, tá? Beleza? A partir de agora eu vou trabalhar assim, porque é uma abordagem diferente e vamos ver se funciona, tá? Mas é isso, corrigimos essa questão. Vamos para o item B. Percebam, pessoal, que é o seguinte, ó. Aqui a gente tem parênteses e colchetes. E a gente não tem potência, só tem uma divisão e uma soma, tá? Tem uma operação de mais aqui e uma operação de divisão aqui. O que é que eu vou fazer primeiro? Ah, professor, o senhor vai dividir. Não, não vou. Por quê? Perceba, olha a sequência. Vamos olhar dentro dos parênteses. Primeiro parênteses, não tem operação, tem só o menos 3. Segundo parênteses, tem só o mais 5, não tem operação. Terceiro parênteses, só o menos 2. Ó, então esse parênteses, esse e esse daqui só tem números inteiros, não tem operações dentro. Aí, beleza. Beleza. Temos duas operações, ó. Essa de soma e essa divisão aqui. Porém, percebam que a ordem é parênteses e colchetes. Se a gente reparar nos colchetes, ó, tem uma operação dentro dos colchetes. Então, eu vou resolver essa operação dentro dos colchetes primeiro, tá? Para depois resolver a divisão. Por quê? Focus. Eu sei que parênteses, colchetes. Como não tem operação dentro dos parênteses, eu vou olhar dentro dos colchetes. Tem uma operação, eu vou fazer.
E aí vocês vão ver que depois de eu fazer essa operação, aí eu faço a divisão, tá? Então vamos lá. Usando aquele joguinho lá dos sinais, ó, eu vou colocar aqui o menos 3, que vai ficar bem horrível, ignorem. Esse mais aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a relação do sinal dele, desse mais com esse mais aqui, ó. Sinais iguais não brigam, dá mais, então fica menos 3 mais 5, tá? No caso, como se você devesse R$3, vai lá e paga com 5. E fica com 2 de troco, tá? Beleza, então, deixa eu fechar aqui para poder passar o slide. Olha só, agora perceba que esses colchetes aqui, ó, eu deixei simplesmente para dizer, aliás, que eles ainda estão ali, mas que eu poderia ter tirado, tá? Não faz diferença. E agora, ó, a divisão. Vamos fazer mais 2 dividido por menos 2. Coisas que a gente já está acostumado. Por exemplo, ó, eu vou fazer a relação de sinal assim, ó. Esse mais por esse menos. Sinais diferentes brigam, dá menos. Eu sei que vai dar menos no resultado. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Ok? A gente faz a relação de sinal, depois a gente divide normalmente. E aí, gente, fica aquele parênteses, tá? Eu sei que pode ser um pouquinho confuso. Primeira coisa, você vai dentro dos parênteses. Aí você resolve potência, depois multiplicação e divisão, depois mais e menos. Você vai nos colchetes. Potência, multiplicação, divisão, mais e menos. Por último, nas chaves. Potência, multiplicação e divisão, mais e menos. Sempre desse jeito, tá? Por quê? Você não pode, de forma alguma, chegar aqui, vou resolver essa divisão primeiro. Não pode, porque ela não está dentro do parêntese. Nos parênteses não tem operação. Então a gente tem que ir para os colchetes. Bom, gente, eu vou começar a acelerar um pouco o ritmo, senão o vídeo vai ficar enorme, vai ficar muito ruim de assistir. Nessa operação aqui, ó, perceba que dentro dos parênteses a gente tem alguns números aqui. E aqui, ó, tem só os números com sinal já junto, então não tem relação de sinal para fazer. Então imagine que você tem menos 4, ou seja, você deve R$4, vai e paga com 5, fica mais 1. Aí você soma mais 2, né? Como se você ganhasse mais R$2, você já tinha mais 1, vai para mais 3, beleza? E lembra que, quando a gente fala desse expoente 2 que tem aqui em cima, tá? Que é o elevado a 2, fica mais 3 elevado a 2, não é mais 3 vezes 2, tá? De forma alguma. É mais 3 vezes mais 3, e aí dá mais 9, beleza? Aqui a mesma regrinha. Vamos dentro do parênteses, tem esses números aqui, essas operações, você resolve tudo. Aí vai para o lado de fora do parênteses. Como só tem uma potência, você faz a potência. Vamos no item D. Item D também, olha o que acontece. Dentro dos parênteses não tem operação nenhuma. Neste daqui não tem, nesse daqui não tem. E no parênteses do menos 3 também não tem operações, tem só os números lá dentro. Beleza, vamos para o lado de fora. Tem uma operação de divisão e tem uma operação de multiplicação. E aí, gente, vocês vão fazer o seguinte, ó. Quando a gente tem multiplicação e divisão, que são mais ou menos o mesmo grupo de operações, você vai fazer na ordem que aparecerem, tá? Então você vai resolver primeiro essa divisão, depois você multiplica. Como se você estivesse lendo. A gente não lê da esquerda para a direita, a gente também faz as operações da esquerda para a direita nesse caso. Por exemplo, se fosse uma divisão e uma soma aqui, sem colchetes, tudo junto assim, você fazia a primeira divisão. Mas como é divisão e multiplicação, na ordem que aparecer. Então, menos 12 dividido por menos 4 vai dar mais 3, que está aqui, tá? Ou seja, esse número dividido por esse vai dar mais 3. E aí vezes o menos 3, ó. O menos 3 é só repetir, né? Porque é agora que eu vou multiplicar. E isso daqui dá pra gente menos 9. Tá? Esses últimos dias eu tô fazendo um pouquinho mais rápido agora, gente. Porque são muitos itens pra corrigir. Se eu fizer rápido assim, a gente não termina no vídeo curto, né? Vai ficar um vídeo muito longo. Questão 1, item E. Percebam que agora vamos usar a tática de novo. Olha só. Eu tenho menos 15. Não tem sinal antes dele, então eu vou deixar do jeito que tá, com parênteses. Esse mais aqui, ó, com esse mais eu vou fazer a relação dos sinais, entre aspas. Mais por mais, sinais iguais, eles não brigam, dá mais. Então fica mais 5, beleza? Esse menos por esse menos, sinais iguais, dá mais, dá 10, tá? Eu vou trabalhar isso aqui com vocês em sala, porque essa é uma abordagem que provavelmente vai funcionar bem para vários alunos, beleza? Então fizemos as relações de sinais. Agora a gente vai somar. Esse menos 15 com mais 5, como se você devesse R$15, vai lá e paga 5. Aí você fica devendo R$10, beleza? E aí, ó, sobra esse mais 10 que estava ali,
que eu não tinha mexido com ele, eu vou colocar ele aqui para somar. Menos 10 com mais 10 dá 0, tá? É como se você devesse 10 reais e paga 10 reais. Você nem tem dinheiro nem tá devendo. Fica no 0 a 0. Beleza? Então, é o que está escrito aqui. E por fim, temos isto. Ok? Próximo item, questão 1, item F. Perceba o seguinte. Aqui é um item que pode ser um pouquinho complicado de resolver a princípio, porque ó, tem uma potência, tá? Tem uma multiplicação, beleza? E aí é o seguinte, ó. Percebam que dentro dos parênteses, novamente, dentro dos parênteses, os parênteses são essas parênteses, são essas curvinhas aqui, tá? Dentro deles a gente não tem operações, temos apenas números. Porém, entretanto, todavia, fora deles a gente tem a operação de mais, a potência, que está nesse quadradinho maior aqui, nesse retângulo, aliás, e uma multiplicação. Lembra que esse pontinho aqui, ele representa multiplicação também, tá? Junto com o x. Então é o seguinte, dessas aqui, qual que a gente vai resolver primeiro? Como todas elas estão fora dos parênteses, a gente vai seguir aquela regra. Potência, depois multiplicações e divisões se tiverem, por último, mais e menos, tá? Como todos estão fora dos parênteses, tá, gente? A gente vai resolver nessa ordem. Então, ó, vamos resolver primeiro essa potência aqui, ó. Menos 2 elevado a 3. Lembra que isso daí, gente, é menos 2. Eu vou dar um corte aqui. Olha só, menos 2 elevado a 3 vai ser igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu vou acender esse menos aqui porque tá pequeno. Ó, menos por menos. Sinais iguais não brigam, dá mais. Aí temos um mais aqui. Mais por menos dá menos, porque sinais diferentes eles brigam, então dá menos. Então o resultado final vai ter o sinal negativo, ou seja, o menos que está aqui, ó. Aí 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8, que é o 8 que está aqui, beleza? Ok, então ó, essa potência aqui, menos 2 à terceira, menos 2 ao cubo, ou menos 2 elevado a 3, dá menos 8. E agora, ó, tá vendo a multiplicação aqui? Agora eu vou resolver ela antes de somar. Porque as únicas operações que eu tenho são essa soma, que ficou bem horrível esse ciclo, e essa multiplicação aqui, tá? Como as duas operações estão fora dos parênteses, mesma regrinha. Potência primeiro, não tem mais potência. Multiplicação e divisão, temos uma multiplicação e divisão, vamos resolvê-la. Beleza? E aí, isso daqui vai dar pra gente menos 8 mais 8. E isso dá 0, tá? E lembra que eu vou passar de novo essa regrinha com vocês em sala, tá, gente? Não se preocupem. Ó, eu tenho menos 8. Ignorem o meu menos 8 que tá bastante feio. Ó, esse mais com esse mais, sinais iguais, não brigam, dá mais. Ou mais por mais dá mais. Então, mais 8. Como se você devesse 8 reais e pagasse com 8. Então, dá 0, tá? Vamos tentar acelerar um pouco o passo. Item G. Mesma história. Dentro dos parênteses não tem operações nenhuma. Não tem colchetes, não tem chaves. Então vamos pular de fora dos parênteses. Tem potência? Não. Multiplicação e divisão? Tem uma divisão. Então você vai fazer primeiro esta divisão aqui, para depois resolver a soma. Quando eu fizer esta divisão, mais por menos vai dar o menos que está aqui. E 18 dividido por 3 vai dar 6, tá? O menos 6, ó, o mais menos 6 eu só repito. E aí, gente, perceba uma coisa. Mesma regrinha, que vai ficar assim, ó, menos 6. Esse mais aqui com esse menos, eu vou fazer uma relação de sinal com eles, tá? Ou seja, sinais diferentes brigam. Então dá menos. Menos 6, menos 6. É como se você devesse 6 reais e gastasse mais 6. Então agora você está devendo 12 reais. Então, deixa eu fechar aqui. Aparece menos 12. Gente, eu fico falando fechar aqui, é porque não aparece pra vocês, eu acho. Mas tem uma barrinha aqui de ferramentas pra mim que eu uso pra pegar a canetinha pra escrever com o mouse, tá? Ok, menos 12. Questão 1, item H. Quase acabando essa parte, quase acabando. E eu acho que eu vou separar em dois vídeos. Um pra questão 1 e outro pra questão 2. Ó, questão 1, item H. Percebam o seguinte, essa daqui tá um pouquinho mais fácil de resolver. A gente não tem operação dentro dos parênteses, apenas do lado de fora dos parênteses. E a gente só tem mais e menos, ou seja, soma e subtração. Então vamos resolver na ordem que aparecer. Então, ó, menos, menos, mais e mais. Então o que é que eu vou fazer? Vamos fazer as relações de sinais. Menos 5 eu vou deixar do jeito que tá. Não tem problema, pode deixar até dentro dos parênteses numa boa.
esse menos com esse menos aqui, ó, lembra, sinais iguais dá mais, ou sinais iguais não brigam, então vai dar mais 3. Quem tiver dúvida, eu passo essa regrinha em sala com vocês também. Também tem a regrinha, ó, esse menos vai inverter o próximo cara, como se ele mandasse. O próximo cara não é mais 7, o inverso de mais 7, ou o simétrico, que vai dar menos 7. Pela mesma regrinha do anterior, a gente pode pensar assim, ó, sinais diferentes brigam, dá menos, beleza? E por último temos um mais e um menos. Aqui é como se eu só juntasse o menos 4, sem alterar em nada, então continua menos 4. Outra forma de pensar, mais e menos sinais diferentes, dá menos 4. Beleza? Então vamos resolver essa conta, para terminar. Aliás, falta mais um item. Menos 5, como se você devesse 5 reais. Mais 3, ou seja, você deve 5 reais, vai lá e paga com 3 reais. Então você fica devendo só 2, beleza? Aí, beleza, eu fiquei devendo menos 2. Eu vou colocar aqui, pra gente não esquecer. Menos 2, que é esses dois primeiros aqui que eu somei, tá? E aí, ó, menos 7 e menos 4. Como se você devesse 7 reais. Vai lá e gasta outros 4 reais. Então, você fica com menos 11, beleza? Menos 11. Ok. Menos 2, menos 11. Mesma ideia. Fica menos 13, tá? Como se você devesse 2 reais, vai lá e gasta 11 reais. Ok? E sinais iguais também é só acrescentando. Quase acabando, quase acabando. Ok, que é o que tá aqui. Esse daqui, ó, menos 5, como tá aqui. Menos 3 dá mais 3. Menos 7 mais 4. E enfim, o restante aqui do resultado dá menos 13. Ok? Item I, que está um pouco mais complicado, né? De novo, dentro dos parênteses, se vocês olharem, não tem operações, apenas números inteiros. Porém, do lado de fora, a gente tem 4 operações, beleza? Temos uma potência aqui, menos 3 elevado a 2. Temos outra potência aqui, menos 3 elevado a 2. Temos uma operação de menos e uma operação de mais. Professor, qual que a gente vai resolver primeiro? As potências, tá? Todas as operações que tem aqui estão fora dos parênteses, então seguem na próxima regrinha que a gente viu. Parênteses, colchete, chaves, só tem parênteses. Dentro dos parênteses não tem operação. Vamos pular de fora. Fora dos parênteses temos as 4 operações ali. E vamos fazer o seguinte. Potência, tem potência? Tem, vamos resolver ela primeiro. Então, essa potência aqui, ó, menos 3 elevado a 2. Quase falei ao quadrado de novo. Menos 3 elevado a 2 vai ser menos 3 vezes menos 3, que dá mais 9. E mais 3 elevado a 2 é mais 3 vezes mais 3, que também dá mais 9. E aí por diante, ó, esse menos aqui, por esse mais do 4. Sinais diferentes brigam, dá menos. Então mais 9 menos 4, que dá mais 5. Portanto, mais 9 e mais 14, tá? Desculpem essa corrida do último. Essa questão 2 eu vou fazer o seguinte. Como o vídeo já está gigante, eu vou separar aqui. Vou parar por aqui por agora, vale tomar uma água. E volto para gravar a correção dessa questão 2 no plano cartesiano, beleza? Então, até já.